Entre a terra e o céu, capítulo 12, estudando sempre. E André começa dizendo: as despedidas, retomamos as excursionistas sob a nossa guarda e em pouco tempo estávamos a caminho terrestre. Lembra? Eles tinham ido para visitar o Júlio e tinham levado duas mãezinhas para visitar os filhinhos, uma vez que eles estariam naquele local, né? Pouparam o serviço de outros e levaram essas mãezinhas. Então agora eles já estão se despedindo, né? E na faixa de luz solar, tornamos a imersão na sombra noturna, mas o espetáculo do céu não diminuiu em beleza, porque as primeiras cores da alvorada tingiam o distanciado horizonte. Clarencio restituiu a companheira de Antonina ao lar, depois de afetuoso adeus, e sem demora demandamos o ninho doméstico de nossa amiga. Antonina se mostrava calada, tristonha. Poderíamos dizer que teimava em permanecer para sempre junto do pequenino que a precedeu de longa viagem da morte. Mas, em penetrando o estreito santuário familiar, foi apressadamente ao quarto, de coração novamente atraído para os outros filhinhos. O ministro paternal fê-la deitar-se e aplicou recursos magnéticos sobre os centros corticais. A mãezinha de Marcos demonstrou experimentar leve e doce vertigem. Atendendo ao orientador, nos demoramos em observação, notando que a Antonina, de nossa maravilhosa viagem, aderiu ao corpo denso como se fosse sugada por ele, à maneira de formosa mulher, de forma sutil e semilúcida, repentinamente engolida por bainha de sombra, em se justapondo ao cérebro físico. Perdeu a acuidade mental com que se caracterizava junto de nós. Com a fisionomia calma e feliz, despertou no veículo pesado. Contudo, Antonina não nos viu mais. Foi perdendo a lucidez, né? A visão do mundo espiritual. Isso explica por que quando a gente acorda, a gente, eu tive um sonho, mas não consigo lembrar, né? Às vezes, propositalmente, eles apagam da nossa memória, porque senão seria muito doloroso para a gente. A gente, como a Antonina, né, não ia querer voltar, enfim, por uma série de razões, né? A gente leva lá as puxadas de orelha, mas a gente não traz a lembrança nítida. A gente vai tendo intuições, vai tendo assim uns lampejos de que a gente deve agir diferente, né? Mas aquela sensação gostosa, né? Aquela excursão deliciosa que eles fizeram, não é lembrada, né? É lembrado assim, tive um sonho bonito, um sonho gostoso, né? Mas eu não lembro o que foi. Agora, era simplesmente a mulher humana nas cobertas agasalhantes do leito, acomodada à escuridão do recinto. Lembrava-se, sim, do passeio ao lar da bênção, mas através de impressões a se desfazerem rápidas. Só a imagem do filhinho, tema central do seu amor, persistia clara e movimentada na memória. Ou seja, ela ia lembrar que ela sonhou com o filho, né? Só. E como ele falou, né? Lembrar do passeio do Lar da Bênção seria o quê? Seria lembrar que ela foi visitar o filho. Onde? Não sei. Quem estava lá? Não sei.
Como era? Não sei, né? Só sei que eu sonhei com o meu filho. Na presença e todas as demais nossa presença e todas as demais particularidades do voo sublime estavam em sua lembrança como acessórios fantásticos a se perderem nos obscuros cantinhos da imaginação. Como quem seleciona preciosidades, a consolada mãezinha procurava, ansiosa, nos arquivos da própria mente, todas as palavras que ouviu do filho abençoado, buscando retê-las no escrínio, quer dizer, no fundo do coração. Por isso, das valiosas observações de Clarencio, em poucos minutos não restava em sua alma qualquer reminiscência, qualquer lembrança, né? Antonina se movimentou, fez luz e a ouvimos pensar brilhante. Oh, meu Deus, que alegria! Pude vê-lo perfeitamente. Quero guardar a recordação desse sonho divino. Marcos, Marcos, que saudades, meu filho. O ministro se aproximou dela, acariciou sua cabeça, como se envolvesse em fluidos calmantes, e a simpática senhora restabeleceu a sombra do recinto. Abraçando a caçula, que repousava a seu lado, novamente dormiu. Nossa amiga não poderá guardar positivas recordações, informou Clarencio com atenção. Mas por quê? Indagou Hilário, admirado. Raros espíritos estão habilitados a viver na terra com as visões da vida eterna. A penumbra interior é o clima que lhes é necessário. A exata lembrança para ela redundaria em saudade mortal. Ou seja, se ela se lembrasse detalhadamente da excursão, ela fatalmente morreria, porque não tinha condições de ter visões muito nítidas de quando está fora do corpo. Muitos de nós estamos nessa situação. Por isso dizemos, tive um sonho, mas não consigo lembrar. E o companheiro, o André diz, né? E o companheiro penalizado diz, como isso é lamentável. Mas o ministro explicou paciente, cada estágio na vida se caracteriza por finalidades especiais. O mel é saboroso néctar para a criança, mas não deve ser ministrado indiscriminadamente. Reclama a dosagem para não vir a ser importuno laxativo. O contato com o reino espiritual, entretanto, nos demoramos no envoltório terrestre. Não pode ser dilatado em toda a extensão, para que a nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo. Antonina se lembrará de nossa excursão, mas de modo vago, como quem traz no campo vivo da alma um belo quadro de pálidos contornos. Mas recordará do filhinho mais vivamente, o bastante para se sentir reconfortada e convicta de que Marcos a espera na vida maior. Tal certeza será doce alimento ao seu coração. O silêncio passou a dominar o recinto, mas Clarencio o quebrou quase de imediato, nos convidando a socorrer o velhinho que nos aguardava. Lembra, né? Na casa da Antonina tinha o vozinho dela que ficou lá, né? O ancião dormia numa cadeira. Quem não se lembra, né? Ele viveu durante a Guerra do Paraguai, cometeu um crime que ficou na sua consciência. Sua neta Antonina, a única que tem ligação com ele, por isso ele está na casa dela, né? Ela foi o motivo do crime e, portanto, está sofrendo nessa encarnação. E perguntou o Hilário, mais novo que eu na vida do além, diz André, né? Será sono?
E o instrutor benevolente confirmou: sim, na fase em que se encontra, Leonardo subordina-se a todos os fenômenos da existência vulgar. Não prescinde, quer dizer, não dispensa, assim, do repouso para se refazer. Ou seja, na situação em que ele se encontra, está muito denso, né? E, portanto, é como se ainda estivesse na carne. Por isso ele diz existência vulgar, ou seja, encarnado. Seu perispírito, né, reflete as necessidades do corpo, do qual ele ainda não se libertou, né? Ele tem sono, tem fome, tem sede, tem desejos. Isso faz a gente lembrar até do nosso lar. Lembra que tinha uma sopa para eles, né? Porque eles ainda precisavam de um alimento mais denso. É o caso dos espíritos que desencarnam assim, bem densos, né? Eles ficam assim muito próximos do ser encarnado, de tão densos que eles são, né? Olha o que o André fala. Examinamos mais detidamente. Sem dúvida, o ancião trazia um veículo semelhante ao nosso, segundo os princípios organogênicos que presidem a constituição do corpo espiritual. Contudo, mostra-se tão pesado e tão denso como se ainda envergasse a túnica da carne. Deixei a Hilário os pruridos, quer dizer, os desejos ardentes. Lembra nos outros livros, né? Aquele desejo de saber. Como o Hilário agora é mais novo, né? Então ele deixou para o Hilário os pruridos de curiosidade que em outro tempo me assaltavam de inopino, quer dizer, de repente, subitamente, toda hora, né? Após observar o seu aspecto desagradável, meu colega perguntou sobre as razões de tal obscurecimento. O ministro não se fez de rogado e explicou. O psicossoma, ou o espírito, ou o perispírito, né, da definição espírita, não é idêntico de maneira absoluta em todos nós. Assim como, na realidade, não existem dois corpos físicos totalmente iguais. Cada criatura vive num carro celular diferente, apesar das peças semelhantes impostas pela lei das formas. Ou seja, os nossos atos plasmam o nosso corpo. Então, o corpo físico é resultado de nós mesmos. No círculo de matéria densa, a alma encarnada sofre os efeitos da herança recolhida dos pais, que a gente chama de hereditariedade, né? Entretanto, na essência, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. Detemos tão somente o que seja exclusivamente nosso ou aquilo que buscamos. Renascemos na Terra junto daqueles que se afinam com o nosso modo de ser. O dipsomano é a pessoa que apresenta dipsomania, necessidade que não se consegue controlar de ingerir bebidas alcoólicas, o alcoólatra, né? Então, o psicossômano não adquire o hábito desregrado dos pais, mas sim, quase sempre, ele mesmo já se confiava ao vício do álcool.
antes de reencarnar. E há beberrões desencarnados que se aderem àqueles que se fazem instrumentos deles próprios. Nós já vimos isso no livro passado, lembra? Imprimindo grave entonação à voz, ponderou: a hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual. Se os filhos encontram os pais de que precisam, os pais recebem da vida os filhos que procuram. Então, eu, como espírito, reencarnei desses pais porque o meu perispírito precisava dessa carga genética. E temos que lembrar também que esses pais têm um vínculo espiritual com os filhos. E se eu me modificar durante a existência, mesmo tendo herdado genes de determinada doença, posso não a ter. O bem que eu faço cobre multidões de pecados, lembra disso? Assim como eu nem precisava ter aquela doença, mas meus excessos vão fazer com que eu ative aquela herança que eu não utilizaria e acabo tendo a doença. Então, eu só pego daquela carga genética o que eu preciso ou o que eu sou levado a precisar. E normalmente eu atribuo à genética e não ao padrão mental, né? Como sempre, é mais fácil procurar causas externas do que assumir o que fazemos por merecer. Quando ele citou o exemplo da bebida, tudo bem, há o fator genético, é uma doença, mas muitas vezes os filhos são aqueles que bebiam com ele e por afinidade estão reunidos na mesma casa. De repente, lembrei de alguns dos grandes gênios da humanidade que produziram filhos monstruosos ou medíocres. Mas, vindo ao encontro do meu pensamento, o orientador observou: no campo das grandes virtudes, às vezes os pais usam a compaixão reedificante, empenhando-se em tarefas de sacrifício. Temos no mundo mulheres e homens admiráveis que, fortalecendo qualidades superiores na própria alma, se dispõem a buscar afetos que permanecem à distância no passado, em tentativas heróicas de auxílio e reajustamento. E sorrindo acrescentou: na família consanguínea ou na família humana, obtemos o que buscamos. Quem já acertou as próprias contas com a justiça pode se confiar aos sublimes rasgos do amor. Em seguida, Clarencio se deteve na observação do velhinho que repousava e continuou comentando mais particularmente com Hilário: conforme a vida de nossa mente, assim vive nosso corpo espiritual. Nosso amigo se entregou demasiado às criações interiores do tédio, ódio, desencanto, aflição e condensou semelhantes forças em si mesmo, coagulando-as desse modo no veículo que serve às suas manifestações. Daí esse aspecto escuro e pastoso que apresenta. Nossas obras ficam conosco, somos herdeiros de nós mesmos. Mas, e se o nosso irmão trabalhasse? Se depois da morte procurasse conjugar o verbo servir? Meu colega inquiriu preocupado. Indiscutivelmente o trabalho renova qualquer posição mental.
gerando novos motivos de elevação e novos fatores de auxílio. O serviço estabelece outros caminhos que realmente funcionam como recursos de libertação. Por isso mesmo, o constante apelo do Senhor à ação e à fraternidade se estende junto de nós diariamente através de 1000 modos. Mas, quando não nos devotamos ao trabalho, enquanto nos demoramos na vestimenta terrestre, é mais difícil para nós a superação dos obstáculos mentais, porque a indolência trazida do mundo é tóxico, cristalizante de nossas ideias, fixando-as por vezes durante tempo indefinível. Se pretendemos possuir um psicossoma sutilizado, capaz de reter a luz dos nossos melhores ideais, é imprescindível descondensá-lo pela sublimação incessante de nossa mente, que precisará então centralizar-se no esforço infatigável do bem. É para esse fim que o Pai Celestial nos concede a luta e a dor, a provação e o sofrimento, únicos elementos reparadores suscetíveis de produzir em nós o reajuste necessário quando nos pomos em desacordo com a lei. O que vale aqui, vale lá. Ou seja, reforma íntima sempre. Se ele tivesse trabalhado no bem do próximo, ao invés de se manter ligado ao remorso e não fazer nada além de alimentar esse remorso, tudo seria diferente. É preciso entender que o que está feito, está feito. Fim. Vira a página e reescreve uma nova história. Como dizemos, né? Aceita que dói menos. Mas aceitar não é não fazer nada. É fazer o bem. Novamente lembramos, o bem cobre multidões de pecados. Lá fora, porém, as aves matutinas anunciavam o novo dia. A tênue claridade da manhã penetrava o recinto. Clarencio lembrou que para socorrer o ancião ensandecido, não dispensaríamos algum trabalho de análise da mente. E porque semelhante serviço demandaria talvez a cooperação de companheiros encarnados, que não deviam ser incomodados na paisagem diurna, o ministro nos convidou à retirada. O prosseguimento da tarefa assistencial desse modo foi marcado para a noite seguinte. Ou seja, eles vão tentar resolver o caso, né? Quando o encarnado está dormindo e aí ele é levado, né? O espírito, né? É levado a encontrar com a pessoa com quem precisa fazer o, entre aspas, acerto de contas, né? O perdoar ou ser perdoado, enfim, resolver a situação, ou pelo menos ajudar a resolver a situação, né? Então, normalmente acontece à noite, ok? André Luiz termina assim o capítulo, deixando para a gente, né, a expectativa de como vai ser resolvida essa situação no próximo capítulo. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.